Aham. É, começou a gravar. Bom, você prefere ligar a câmera, Marcos, ou você quer que eu Eu, não- ligue? Os dois? eu, eu normalmente ligo, Francisco. O pessoal vê a cara, né? E então beleza, né? Vamos lá. Olá, meus amigos. Olá, Marcos. Ótimo domingo, né? Pra gente fazer essa monitoria juntos. Né? Eu sou o Francisco, para quem estiver assistindo aí pelo YouTube ou quem entrar na live. E vamos para mais uma monitoria para a gente conversar sobre a questão de questões, sobre como construção de questões discursivas, né? A gente também conversar sobre a questão de não ser prolixo, né? De escrever muito e não ter nenhum significado. Meus amigos, também deixei um Word pronto, até enviei o Marcos, com algumas questões comentadas. Embaixo botei um casinho para a gente refletir, dicas de escrita, para as próximas provas a gente ter melhor sucesso, né? Bom dia, meus amigos. Marcos aqui. Hoje, eu e o Francisco, como o Francisco disse para vocês, a gente organizou uma aula um pouco diferente para vocês, né? Onde tanto eu quanto ele iremos realizar essa aula. A gente recebeu algumas dificuldades que vocês tiveram em certas questões da prova, né? Como questões de uso capião ou a influência de códigos antigos, como o Código de Hammurabi, mano, no código atual. A gente vai passar por todas essas dificuldades. Infelizmente, a gente não pode colocar certamente que caiu na prova para vocês, já que nós não temos acesso ainda a essa prova, né? A gente tem que esperar a correção do professor e para a gente realmente, de fato, fazer uma correção melhor para vocês. Então, a gente vai passar por essas questões, a gente vai dar dicas de estudo para vocês, dicas de como responder a questão, como o Francisco disse, sem prolixia. Então, essa aula em si é mais para ajudar vocês a terem um melhor condicionamento no semestre, a conseguirem melhores notas, ajudar vocês nas dificuldades que vocês tiveram na prova, né? Dar uma revisada pequena aqui no conteúdo e, enfim, eu acho que a gente já pode começar, né? Sim. É, Marcos, você acha melhor a gente começar sobre a questão do uso capião, da relação dos códigos antigos sobre o uso capião? Acho que pode ser interessante. Uhum. Acho que é mais interessante começar pelas dificuldades do pessoal, né? Porque daí depois a gente apresenta Sim, melhor. certamente como responder a questão. Sim. Vou começar aqui falando para vocês, daí o Francisco pode falar sobre o uso capião melhor. Eu vou começar a falar sobre a influência dos códigos antigos no código atual. Galera, a gente recebeu aqui, né, que, como eu já havia falado para vocês, uma certa dificuldade com relação ao que é uma questão que perguntava a vocês qual era a influência do código, se eu não me engano, o código de Hammurabi e o código de Manu no código atual. Galera, primeira coisa, devemos lembrar, numa aula passada e até na matéria que vocês estão vendo, que vocês estão aprendendo sobre o quê? Institutos jurídicos. Então, na hora que você provavelmente olhou essa questão, você deve ter pensado ali por um certo momento. Nossa, é, código de Hebraia, código de Hammurabi, código de Manu, as punibilidades dele não tem nada a ver com o código atual, certo? Pena de morte, caso você faça alguma coisa olho por olho, corta a mão, não tem nada a ver com o sistema de punição aqui no nosso sistema atual. Porém, não é isso que o professor está pedindo, tá bom? Você tem que se atentar a isso. Quais são os institutos jurídicos do Código de Hammurabi que estão totalmente relacionados ao nosso código atual? Vamos dividir essa resposta um pouco. O que tinha no Código de Hammurabi, que tem no nosso Código atual? Um processo judicial. Processo judicial era comum. O que acontecia nesse processo judicial? O acusador tinha que provar por meio de ordalhas que o réu realmente cometeu aquela infração. Vocês conseguem ver uma coisa que vocês até aprenderam em penal? Princípio da presunção de inocência. Outra coisa, no Código de Hammurabi, o que era fato típico no Código de Hammurabi, que inclusive era salientado nos próprios slides, que era algo que poucos códigos faziam, que era algo muito característico do Código de Hammurabi, a punição ao estuprador.
O estupro já era considerado fato típico naquela época, tanto no Código de Hammurabi quanto no Código de Manu. O que mais a gente pode ressaltar aqui no que acontecia no Código de Manu? Vamos lá. O que acontecia tanto no Código de Hammurabi, no Código de Manu e no Código atual que poderia ser punido? Falso testemunho. No Código de Hammurabi, o falso testemunho é fato típico. Você não pode, numa audiência judicial, e dar o seu falso testemunho e mentir. Você jura a verdade. No Código de Manu, mesma coisa. O falso testemunho era punido, assim como é punido atualmente. Claro, punições diferentes, como eu falei na aula anterior para vocês. Os valores mudam na sociedade conforme a sociedade avança. Porém, os institutos jurídicos, os costumes, eles se mantêm com valores alterados. Porém, eles sempre se mantêm. No Código de Manu, o que atualmente é um instituto jurídico que vocês até veem muitas das vezes? O divórcio. No Código de Manu aconteceu o divórcio, assim como no Código Hebraico também, né? Como não era da questão, você não iria citar, mas assim como no Código de Hebraico, poderia ocasionar o divórcio. O marido ele poderia se divorciar da mulher. Hoje, esse instituto jurídico deu uma alterada, o valor dele se alterou, tanto a mulher quanto o homem têm direito a pedir o divórcio, né? Porém, vocês percebem que, ao dividir a resposta, a gente consegue ter uma clareza melhor do que está acontecendo? Quando o professor pergunta influência do código, o que você pode pensar? A primeiro momento, você acha difícil. Só que quando você separa a resposta, tá, instituto jurídico. Lembra que antes da escrita era considerado instituto jurídico? O maior instituto jurídico é o casamento? É o mais antigo? E ele até hoje não existe? Entendeu? Então, quando você começa a pensar dessa maneira, você consegue responder melhor. Divida a resposta. Código de Hammurabi, Código de Manu, o que eles influenciam atualmente. Entendeu? Quer acrescentar alguma coisa, meu amigo Francisco? Marcos, não tenho que acrescentar nada, mas só reforçando o que o Marcos está dizendo, é de muita importância, porque uma aluna estava conversando comigo pós-prova, e ela me comentou comigo que ela sentiu uma certa insegurança de falar sobre uso capião, falar sobre os direitos das mulheres. Já logo de início, né, o primeiro ano, a primeira prova, todos esses institutos jurídicos são coisas do dia a dia. Então a gente consegue, como cidadão, exercer nossa opinião, lógico, de forma técnica, sem precisar se aprofundar muito nisso. Como você estava dizendo sobre o divórcio, cada povo antigo desenvolveu um pensamento segundo a sua cultura, e é legal a gente ter a visão de que cada povo foi influenciado por uma religião ou um contexto histórico. Os hebreus influenciados por Deus, os Manus, que vem da cultura hindu, né, da Índia, os Hammurabis, os babilônicos, que é uma religião politeísta, né? Então, cada, cada instituto, né, vem com um pouco sobre as suas crenças. Então, eu acredito assim, que quando for se construir uma resposta para o professor, acredito que não havia necessidade de especificar muito bem sobre o instituto jurídico em si, mas como aquele povo via aquilo. Sobre o divórcio não ser possível por escolha das mulheres, o divórcio ser mediante circunstâncias da mulher não ter filhos, a mulher não servir ao marido. Podemos ver que ao longo de milênios, né, Marcos, porque a gente estudou esses códigos, que são há 3.000, 2.000 anos atrás, né, é a questão de milênios e em muito pouco tempo a gente conseguiu mudar esse pensamento, porque se a gente for para pensar, o Instituto de Divórcio ser uma coisa consensual no Brasil, por exemplo, é uma coisa muito recente comparado ao enorme tempo da história. Aham. Então, só estou fazendo esse adendo, mas como o Marcos estava dizendo a vocês, ele tem toda a razão e realmente é isso mesmo. A gente falou sobre os divórcios, né, Marcos? A gente falou sobre o Uhum. adultério, a gente falou sobre é, roubo também, que é punível,
receptação, que também é punível. Que mais? Doação, né? Para você ver que legal, né? Doação é uma coisa, Sim, e galera, propriedade. guardem isso que o Francisco falou para vocês. Que o Francisco falou uma coisa que é muito importante. Ele falou uma coisa, cara, que diz tudo. Vocês não precisam colocar exatamente o instituto jurídico ali, tipo, cada característica minuciosa. Por exemplo, sei lá, artigo nas tábuas, o Francisco está falando de uso capião, por exemplo, no direito romano, na tábua sexta é o direito, é o uso capião, né? Você não precisa colocar lá tábua número 6 no direito romano, Sim, né? Na nossa sala, o Francisco deve lembrar, muita gente tirou nota, né? Acabou se ferrando muito porque a pessoa achava que ela tinha que guardar a prova pelo artigo, artigo, né? Ela ia lá, sim, respondia, colocava só o artigo, sim, não respondia mais nada e tomava errado, entendeu? Então não é decorar o artigo, não é decorar o nome do instituto, o que que é o instituto. Você tem que saber o que que ele faz, o que que cada coisa faz. Você tem que entender isso. E isso que o sim, Francisco falou sobre o uso capião, o que que você poderia ter botado ali na prova? Ter botado ali na prova sobre, a gente ainda não viu a questão, tá? Então a gente não pode pautar aqui para vocês o que estava exatamente na questão, tô só lembrando isso. Então o que que você poderia lembrar nessa questão? Os povos sempre tiveram alusão ao uso capião desde o código hebraico, né, desde o código de Manu, desde o código de Hammurabi, sempre tiveram algumas alusões ao código de Manu. O código que mais tem, o direito que mais tem essa alusão ao código de uso capião é o código romano, a tábua de número 6. Né? Como até o Francisco já deve ter falado para vocês, eu também já falei para vocês, né? Qual que é a maior diferença? No Código Romano, por exemplo, os estrangeiros não poderiam ter uso capião. Mulheres não poderiam ter direito ao uso capião, era um direito muito restrito, que hoje em dia é um direito mais abrangente, entendeu? sim. Então sempre tomem muito cuidado com relação a isso, de especificar muito, deixar uma resposta muito curta, deixar algo que é simples, uma resposta que assim, parece de início quando você vê que é difícil, né, Francisco? A gente às vezes tem essa impressão. Sim, é verdade. E o que o Marcos disse faz total sentido. Eu cometi muito esse erro de que decorar artigo. A gente, infelizmente, não tem uma capacidade de decorar número por número, né, meus amigos? Mas entender o conceito que aquele artigo trata já é muito importante. Na questão do uso capião, o Marcos construiu para vocês uma ideia de resposta, e eu também apresento para vocês uma ideia que vocês não precisariam exatamente falar sobre o uso capião, mas vocês poderiam começar já na dissertativa falando sobre aquilo que falamos, que tem até num slide meu sobre os povos agráficos, né, os povos sem escritas, que a propriedade é a da família. A propriedade não pertencia a um indivíduo, pertencia a um grupo de pessoas. E ao longo dos milênios, por exemplo, em Esparta, uma das coisas mais interessantes que eu achei de Esparta é que o cidadão ele tinha o direito à posse da propriedade, não a propriedade em si. É lógico que vocês estão aí no começo do direito civil, e eu e o Marcos estamos estudando sobre propriedade e posse, né, Marcos? Agora no Aham. terceiro semestre. Mas, mesmo sem esse conhecimento de propriedade e posse, vocês já conseguiam fazer a dissertativa, já argumentar para o professor que a ideia de possuir as coisas não vinha associada ao indivíduo, mas à família, ao Estado. Porque Esparta não deixava, destinava propriedade aos seus cidadãos para proteger seu território, para não ser vendido, né, para estrangeiros ou para nações inimigas. Eles não permitiam essas propriedades para não haver. Eles designavam, na verdade, quem ficaria nas propriedades de agricultura, para produção de alimentos, de produtos agrícolas. Então, é o Estado que detinha total poder disso e o cidadão exercia seu direito de usufruir, né? De uso carpir, não sei se estou conjugando certo, né? O verbo. Mas isso que é legal, porque apesar de a gente não saber muito sobre esse instituto jurídico, a gente, através de fundamentação histórica, conseguia argumentar, até porque eu
falando minha opinião aqui na monitoria, acredito que direito, para mim, se resume a como você conta uma história. É como você argumenta para o professor, porque você está escrevendo ali, eu sempre gosto de pensar isso, você está escrevendo de um jeito que é você dando resposta para o professor do seu jeito. Não é você, decorar uma frase, decorar um artigo, ler um texto e pensar: "Pô, vou escrever exatamente o que está nesse texto", até porque o Marcos é testemunha disso, é quase impossível a gente lembrar 100% que está no artigo, mas a gente saber Uhum. construir nossa ideia para o professor, demonstrando que a gente estudou, demonstrando que a gente procurou saber, a gente se aplicou, eu acredito que a gente consegue sair muito bem sucedido com qualquer questão, né? Já fazendo essa alusão ao conteúdo e à construção de questões que eu acho que assim flui melhor a monitoria, Marcos. O que que você acha? Com certeza, vai fluir bem melhor sim. E uma coisa, galera, que eu devo salientar a vocês é o seguinte: questão de construção de resposta. Muitas das vezes, interpretação da questão. Você vai ver o professor falando conceitue, fundamente, compare, tá bom? Presta muita atenção nisso. Quando ele coloca professores como, por exemplo, vou dar um exemplo que a gente tem, como o Chacon, por exemplo, de Direito Civil, ele se atenta muito a essas questões. Fundamente, compare, você só vai focar nesses pontos. Lembra que eu falei para você sobre concisão, objetividade? Não, não tenta abranger muito, não tenta colocar. Às vezes, se você sabe muito conteúdo, acaba que você faz uma questão de você só vomita aquele conteúdo e não faz ele bonitinho em tópicos do jeito que deve se desenvolver. Às vezes, você come outra questão quando você explica o conteúdo. Toma cuidado nisso. E outra, galera, vocês vão encontrar muitas questões em provas futuras, onde você não só tem que demonstrar o seu conhecimento naquela questão, o seu estudo, como você tem que convencer o professor, de certa maneira, que o que você está falando está correto, que o que você está falando está certo, entendeu? Porque não adianta nada, galera, vocês fazer uma questão, construir, você saber o que que você tem que botar aquela na questão, até mesmo artigo, né? Os pontos que você realmente sabe, o artigo que você tem que botar naquela questão, e não saber construir a questão, e não saber demonstrar para o professor naquela questão que você realmente sabe o que você está falando, você realmente consiga convencer, né? Isso de convencimento, não saber, não se sustentar somente ao técnico, ao artigo por artigo, ao simplesmente exposição de informações sem a, sem a devida técnica, vocês vão ver que isso aí vai ser muito importante, até para projeto integrador no futuro, né? Onde vocês provavelmente, eu e o Francisco, a gente teve esse tipo de projeto, por exemplo, oratória e argumentação, onde muitas das vezes não é levado ao fato, ao pé da letra, o seu conhecimento em artigo, o seu conhecimento em doutrina, claro, ele é essencial, mas às vezes a sua técnica de convencimento, de demonstrar o que você sabe, não somente fazendo citações em si, mas é, explicando-as para que as pessoas entendam, vocês vão ver isso com uma clareza muito maior, entendem? Então agora eu e o Francisco a gente vai apresentar para vocês, né? O Francisco ele tem aqui um Word onde ele fez algumas respostas dissertativas, que é muito interessante, para que a gente analisar mais tarde sobre, por exemplo, conceitue e uso capião, a análise da função social dessa forma de aquisição na propriedade no contexto jurídico brasileiro. Vocês percebem que na própria questão que o Francisco fez é muito parecido com o que os professores fazem. Conceitue. Você vai conceituar, galera. Você não vai fazer comparação, você não vai fazer explicação ponto por ponto, colocar negócio por negócio, você vai conceituar. Entendeu? A questão do uso capião. Como é que ele era antigamente? Ah, antigamente ele era isso, 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 aquilo. Hoje em dia, no nosso contexto brasileiro, ele é dessa maneira. As pessoas têm direito ao uso capião, por exemplo, quando muitas pessoas em situação de comunidades no Rio de Janeiro, em comunidades muito precárias, elas não têm como comprar uma casa, como comprar um imóvel. Então elas acabam construindo em alguns lugares e por meio do tempo, né, conforme aquele tempo vai se estendendo, aquele tempo vai passando, a pessoa ela acaba tendo direito sobre aquela casa, né? A pessoa acaba tendo direito sobre aquela moradia, devido ao uso ininterrupto dessa moradia. Hum, Entendeu? Então, esse é só um dos exemplos que você poderia usar para conceituar. sim. Entende? Sim, até porque o imóvel tem que cumprir função social, né? Então, Uhum. quando esse imóvel está abandonado, está sem o seu cumprimento
legal, né, socialmente, né, outra pessoa que venha invadir, de certa forma, e cuidar da manutenção desse imóvel, exercer o direito constitucional de moradia, né, meus amigos, se dá esse instituto jurídico. Marcos, mas outro tema muito legal, eu sei que a gente está falando sobre o uso capião, que foi uma das que uma aluna mandou, mas eu também recebi um comentário de outra aluna falando que foi cobrado na prova, como a gente não tem acesso a essa prova ainda, tem que o doutor Tiago falar, sobre a relação sobre as mulheres, como as mulheres eram vistas em cada código. Foi hoje de manhã percebi essa indicação de uma aluna, mas eu acho legal porque na última monitoria, a gente, eu e você chegamos a falar sobre isso, como cada código tratava a mulher, né? Então, eu acho legal também que direito é muito da parte social, meus amigos. A gente vê muita doutrina, muita teoria, né? Porque a nossa matéria, nosso conteúdo aqui vai ser sempre teoria, né? Vai ser sempre história. Mas é muito legal ver que essa evolução do direito das mulheres já começou há milênios atrás, né? Onde as mulheres eram cerceadas, elas eram vistas como propriedade do marido, né? De certa forma, né, Marcos? Uhum, Elas não tinham poderio de voto, muitas não tinham poder de adquirir propriedade. Já nos babilônicos, tinham essa possibilidade, porque elas eram as Tarbenês, né, Marcos? Eu assisti a sua monitoria, vi você falando sim, sobre isso, achei muito legal até. Então você consegue ver que cada sociedade via o Código de Manu, por exemplo, na Índia é muito mais rígido em relação à mulher, né? A mulher tinha o papel de ter filhos. No Código de Esparta, dos gregos, exatamente. né? Na Grécia Antiga, os gregos tinham a ideia de cuidar muito bem das suas mulheres para poder formar bons soldados ao Estado, né? Aham, Então você percebe como cada código visa a mulher com um objetivo de constituir família, constituir soldados, constituir economia ou apenas propriedade do seu marido. E é legal porque, cara, se a gente for pegar nossas constituições, né, Marcos? A gente teve isso em TGE ano passado. Acredito que sim. alguns amigos aqui que estejam assistindo esse vídeo vão ter prova para entrar essa semana de TGE. Eu posso estar enganado, vai ter prova de civil ainda, de penal. Mas é legal vocês refletirem isso para as próximas provas, que nossa Constituição, nossas leis aqui no Brasil são relativamente novas, né? A gente já teve diversas constituições, mas como esses direitos eh, personalíssimos, de certa forma, né? A gente pode assim dizer, foram atribuídos a todos, né? A gente viu, alguma coisa que eu gostei muito da sua monitoria também, Marcos, foi o Código de Hammurabi, você ter dito que se o médico praticava erro sobre um cidadão livre, é amputado de Uhum, sua mão. Se é sim, praticado um agravo, um erro um sobre erro um médico. escravo, né? É cobrado uma taxa se contra um escravo, é Exatamente. visto, né? Então, assim, eu sei que eu misturei com a questão das mulheres, com a questão dos direitos personalíssimos, mas os amigos que vão fazer a prova de direito civil, ainda que não estejam muito adentro a essa questão dos personalismos, pode refletir sobre os direitos da pessoa in natura, né? Que hoje na nossa Constituição se abrange tanto para as mulheres, tanto aos homens, deficientes, a todos. Uhum, E é legal porque você não vai só usar o que você aprende em TGE, em teoria geral do direito, história do direito, em direito civil, em direito penal, você vai usar um pouco de tudo em cada lugar. Eu, pelo menos, quando construo meus exercícios, eu gosto de ter esse leque de pensamentos para a gente poder sempre construir bons exercícios, né? Marcos, peço desculpa, eu acho que eu interrompi você estava falando. É, uhum. Não, relaxa, Francisco, você falou totalmente certo. Galera, se vocês pegarem essa questão da mulher, né, que perguntaram, gente, o é até uma questão meio óbvia para o que é a nossa sociedade. Óbvia no sentido de assim, galera, acho que para todo mundo já sabe que a mulher, ela sempre foi muito objetificada, né, durante o tempo. E isso é refletido no direito.
onde as mulheres, elas de certa maneira, elas eram objetificadas no Código de Manu, por exemplo, a gente tem um direito que é o seguinte, um artigo que fala exatamente pelo que eu me lembro, que a mulher ela não tem direito à vontade, ela não tem direito à vontade própria, ela está em guarda do seu pai quando ela é uma criança, do seu marido quando ela casa e do seu filho quando ela fica idosa. Ela não tem direito à própria vontade. A mulher é tratada como como que eu consigo dizer para vocês? Como objetivada. Ela tem um objetivo na sociedade que é o quê? Dar filhos, contanto que no código de Manu mesmo, no código hebraico também, é muito notável isso, que se a mulher ela não é capaz de dar filhos, se a mulher dá uma vergonha para o seu marido de certa maneira, o marido pode se divorciar da mulher. Ele pode deixar essa mulher. Infelizmente, embora no direito dos códigos fale que a mulher ela pode casar novamente, tudo mais, você já deve imaginar que ela não consegue casar novamente, né? Justamente por conta dos valores dessa sociedade. Porém, vocês conseguem observar a partir daí que o objetivo único e simples da mulher era dar herdeiros, de preferência homens, tudo bem? Como é especificado, tanto no direito quanto no Código de Hammurabi, quanto no Código de Manu, no Código de Manu principalmente, tá bom? Onde se a mulher não gerasse herdeiros homens para o marido, ela era considerada defeituosa e o marido ele poderia se divorciar dela, ele tinha esse direito. Adultério, né? A gente via muito no Código de Hammurabi, no Código de Manu também, onde a mulher, se ela cometesse adultério, a pena sempre era maior para ela. Embora no Código de Manu a pena também poderia ocorrer ao homem, mas o homem, na maioria das vezes, não sofria uma pena tão grave quanto a da mulher, que ela era quase todas as vezes morta. Nas vezes excepcionais, era quando o marido concedesse perdão, mas por obviedade, a sociedade sempre fazia uma pressão em cima para que a mulher fosse morta, porque isso era visto como algo pecaminoso, isso era visto como algo extremamente grave para aquela sociedade e só poderia ser punido com a morte. Então vocês percebem que os valores de uma sociedade, eles mudam completamente. E isso vocês vão estudar, galera, em todos os ramos do direito. No ramo penal, principalmente. Tá bom? Galera que quer penal, vai estudar muito códigos antigos, tá bom? Códigos brasileiros antigos. Se vocês querem fazer até mesmo um TCC, vocês vão ter que estudar muito sobre isso. Questão de punibilidade, como era punido crimes desde antigamente, desde a pré-história, como a gente viu, né, que desde antes da escrita nós tínhamos institutos jurídicos, nós tínhamos punições, como era feito, tá bom? Vocês vão estudar até mesmo, tem algumas doutrinas sobre o sistema prisional, como o sistema de cárcere, né, evoluiu conforme o passar da história. Então, o cara, o doutrinador, para ele conseguir fazer esse livro, essa doutrina, ele teve que estudar desde os períodos antigos do direito, o que, que era cada código, o que, que era cada direito, o que, que era punido com prisão, cárcere, como eram as situações daquelas pessoas antigamente, para ele conseguir fazer essa doutrina em comparação com o nosso sistema atual. Como vocês observam, o direito, ele não muda muito, ele muda os seus valores, como eu disse na aula para vocês, mas institutos se mantêm. Institutos, eles continuam se mantendo na sociedade. Institutos básicos, como o uso capião, que a gente falou para vocês, a questão da mulher, a objetificação. Vocês percebem a mudança que teve atualmente? Onde antigamente a mulher era tratada, ó, só pode ter filhos. Embora na sociedade espartana as mulheres tivessem um maior respeito e prestígio naquela sociedade, diferentemente de Atenas, onde era muito pior, a mulher não tinha direito praticamente, mas vocês percebem que houve uma mudança drástica no direito da mulher. Houve uma mudança extremamente drástica. O que, que você poderia falar numa questão dessa, por exemplo? Questão da objetificação da mulher. A mulher nascia para ter filhos. Isso em todos os códigos, galera. Tá bom? Código, mesmo aqueles códigos que privilegiavam as mulheres. Era algo assim. Tinha que ser isso. Tá bom? Tinha que gerar filhos. Não poderia trair o seu marido, tá bom? Não poderia cometer adultério, era considerado fato típico, era considerado crime. Não tinha direito a divórcio, não tinha direito ao uso capião também, tá bom? Outra questão ali importante, ela não tinha direito ao uso capião,
tá bom? Raros eram os casos, como no Código de Hammurabi, onde a mulher ela tinha direito ao uso capião por causa que elas eram tardineiras. Então, raros eram os casos onde ela poderia ter alguns direitos aqui ou ali, tá bom? Em essência, era objetificação, em essência, elas deveriam ter filhos, tá? Diferentemente da sociedade atual, onde a mulher ela pode, por exemplo, ter o trabalho que ela quiser, tá bom? Ela, se ela quiser ter filhos, ela tem, se ela não quiser ter filhos, tudo bem também. Embora, sim, a gente possa ter a discussão, né, da sociedade, como a sociedade vê a mulher, a visão da sociedade, mas a gente está falando mais sobre a questão do direito mesmo, tá bom? Do que está na lei, o que é a questão normativa. A mulher hoje em dia não é obrigada a ter filhos. A mulher hoje em dia pode pedir o divórcio do marido, tá bom? A mulher hoje em dia, se caso ela cometa adultério, ou o marido cometa adultério, ninguém é morto. Ninguém, ninguém sofre esse tipo de punição. Tudo Sim. bem? Então vocês percebem que o direito, a questão dos valores mudou muito. Os costumes que geram os institutos, eles se mantêm, tudo bem? Embora com valores alterados. Mas, Marcos, uma coisa muito legal que você falou sobre as mulheres ter pro Estado, né, essa função de ter filhos. Uma das coisas mais legais que a gente estudou semana passada foi aquela regra específica do Código de Manu, que dizia que se o marido não, se que a mulher para sair para um período de prova, né, com o seu cunhado, na qual, faria-se a prova, se ela teria filho ou não, né, na falta do marido. E assim, se seu marido fosse impotente, digamos assim, ela também teria, como opção, o divórcio. Você pode ver que, existia umas, casos específicos, né, para a gente conseguir um direito básico. Hoje é um dos negócios jurídicos mais realizados aí na nossa sociedade, que é o casamento e o divórcio, a união e a desunião. Marcos, você quer que a gente abra aquele Word e a gente vá comentando? Você quer que eu Acho compartilhe bacana. aqui na tela? Melhor? Vou Acho pedir bacana, desculpa sim. se tiver uns barulhinhos aqui, que tem uma gata pulando, pulando, pulando aqui no meu lado. Dá uma Relaxa, bagunça gatinho aqui. bonitinho, Essa gata, fala pra você. Deixa eu né? compartilhar aqui. Entendo perfeitamente. É, aparece para você aí, Marcos? Certinho. Aparece para você? Meus amigos, sobre esse Word, vocês vão ver que acima do Word está o conteúdo da semana passada. Eu prefiro juntar tudo porque fica mais fácil depois de você subir lá em cima, rever um conteúdo, fica mais fácil também de você saber organizar tudo que a gente está tendo, estou colocando data, tudo certinho, né? Tô Uhum. comentando. Eu criei aqui 11 questões, né? Discursivas, sobre um pouquinho de cada código, sobre conteúdo de cada código, por exemplo, a questão 4. Analise como os povos ágrafos e suas tradições orais influenciam o conceito de posse e como essas práticas podem ser incorporadas, em essência, ao uso capião contemporâneo. Foi aquilo que de início eu disse para vocês, que os povos sem escrita, né, lá no início da nossa monitoria da semana passada, eles não tinham ideia de propriedade individual, mas a propriedade coletiva, pensando na família. É lógico que, após aqui a resposta, vocês vão ver que há uma resposta mais técnica, uma coisa construída melhor, uma resposta melhor construída, né? Mas no simples se resume a isso, né, Marcos? Tem alguma Uhum. questão que você aqui deseja comentar? Não sei se você quer que eu desça a tela, suba a tela, um conteúdo. Eu queria comentar um pouco sobre a questão 3. São três. Questão É, 3. você quer fazer a leitura dela? Você acha melhor? Compare, galera, ó, presta atenção nessa questão 3, que foi algo que eu e o Francisco a gente falou para vocês, sobre questão de vocês interpretarem a questão e darem a resposta com um certo tipo de clareza, tá bom? Compare o tratamento da posse e da propriedade nos sistemas jurídicos dos gregos e romanos, avaliando como essas culturas contribuíam
para a formação do Instituto Moderno do Uso Capião. De início, parece ser uma questão difícil. Você olha e fala, nossa, como eu respondo isso daí? Então vamos separar em partes, que nem o Jack Stripador. Compare. O que Hum, que você vai fazer? Você vai comparar uma coisa com a outra, tá? Isso é óbvio. Então foque-se nisso. Vamos comparar. Questões jurídicas gregos e romanos. O que que você sabe sobre a questão jurídica grega? Questão jurídica grega, poxa, é algo simples. As posses de propriedade nunca eram das pessoas, sempre era do Estado. As pessoas apenas tinham um usufruto daquela coisa. Já nos romanos, isso mudava um pouco, tá bom? Os cidadãos, eles poderiam vender suas casas, eles tinham direito à sua propriedade. Eles tinham direito ao uso capião. Se eles ficassem ali numa determinada propriedade por muito tempo, eles tinham direito àquele imóvel, ao bem móvel, né, contanto que eles tivesse lhe sido emprestado pelo dono original, né? Então vamos lá. Vou ler a resposta para vocês e fazer alguns pontos. Na Grécia Antiga, especialmente em Atenas, a noção de propriedade era fortemente vinculada à cidadania e à linhagem familiar. Vocês lembram, galera, da nossa aula, onde eu falei que o que é a cidadania para os atenienses? Pessoas que nascem de pais e mães atenienses, tá bom? sim. Ou seja, qualquer tipo de estrangeiro, que eram os metecos, não Sim. tinham esse direito, tá Sim, bom? Então a lembrando que gente já. cidadania, né, desculpe interromper, Marcos. Hã? Lembrando que a cidadania, além de ter esses direitos, a posse, né, das propriedades, também vincula direitos políticos, né, Marcos? É Uhum. uma coisa legal de lembrar, eles tinham, acho que todas as sociedades, de certa forma, principalmente os manus classificavam as castas, os babilônios classificavam também, dividiam o seu povo, e os gregos e romanos também, os metecos, os escravos e os cidadãos, garantindo a cada um direito e um dever, né? E é legal isso, a gente refletir que nessa questão a gente pode citar, podia também aprofundar um pouquinho sobre essa questão de que é um cidadão na Grécia Antiga, né, Marcos? Assim a gente Sim. vai construindo nossa tese, nossa ideia, nossa questão e consegue concluir, né, a dissertativa de 10, 15, 20 linhas. Lembrando, meus amigos, que mesmo que o professor peça para vocês escrever 20 linhas ou dê para você um bom espaço ali numa prova, às vezes, eu acredito que não precisa você ficar escrevendo, escrevendo, escrevendo e acabar não escrevendo nada, né. Às vezes, se você for muito direto e muito bem explicado, você pode não atender esse requisito de 20 linhas, mas você pode ter uma satisfação, né, perdão pela oralidade, você pode ter ali um êxito, né, que pode te dar uma pontuação máxima na questão. É lógico que, dependendo da dissertação, você tem que fazer 15 linhas, tem que fazer 20 linhas, mas às vezes, não foca só nisso, de ter uma resposta muito grande. Às vezes você pode focar em, mencionar o que foi dito em sala de aula. Perdão, Marcos, se você estava explicando, eu acabei interrompendo a sua explicação. Relaxa. Você falou muito bem, Francisco, sobre a própria questão da evolução do direito, galera. Então, assim, vocês estão vendo que a noção de propriedade era fortemente vinculada à cidadania na Grécia. Só que, galera, vamos nos perguntar: ainda é que nem o nosso direito moderno? Não, ainda não é. Muito diferente ainda. Por quê? Todas as posses eram do Estado. As pessoas tinham usufruto. Então aqui a gente já diferencia. Embora tivesse cidadãos, esses cidadãos não tinham direito, né? Como, por exemplo, na parte espartana. Você podia ser um cidadão espartano, mas você não tinha direito àquela casa. Você não tinha direito à propriedade. Aqui, ó, não havendo um sistema formal de uso capião. Diferentemente do que a gente vai ver agora no sistema romano, onde a posse prolongada, sendo pacífica, né? Onde a posse prolongada, sendo pacífica, você poderia ter direito ao uso capião, ao uso capio. Você poderia ter direito àquela propriedade. Então, no direito romano, já muda tudo. Você tem direito à propriedade, você pode vender essa propriedade, tá bom? Você pode emprestar essa propriedade, tá? Você pode, talvez, essa propriedade para um filho,
né, um herdeiro seu. Então aqui a gente tem uma mudança muito grande no sistema romano. Inclusive, a gente pode usar isso como comparação, respondendo a própria resposta. Olha, vou montar uma resposta aqui. Ora, no direito grego, nós tínhamos algumas alusões pequenas à questão da propriedade, onde os cidadãos tinham um usufruto da propriedade, porém, a questão do uso capião ainda estava começando a engatinhar, estava em seu início. Tudo bem? Onde as pessoas tinham direito ao usufruto da propriedade, onde os cidadãos tinham direito ao usufruto da propriedade, porém eles ainda não a tinham, tá bom? O que muda no direito romano, onde as pessoas têm direito à propriedade, onde as pessoas têm direito ao uso capião com as suas limitações, tudo bem? O sistema de uso capião daquela época era um sistema bem limitado, tá bom? Mas vocês percebem que era muito parecido com o nosso sistema, que estabelecia prazos, regularização do tempo, né? Ou seja, você tinha um tempo determinado, a boa-fé, né? O que era a boa-fé? Você não ir lá e tomar a posse de alguém, sendo que a pessoa nem sabe às vezes que você tomou aquela posse, fica lá um tempão e pronto, é seu. Então, isso é a boa-fé. A boa-fé é o quê? A pessoa te emprestar aquele imóvel, você tem aquele imóvel de maneira pacífica, você usa aquele imóvel de maneira pacífica, de maneira ininterrupta, e você adquire esse direito. Claro, você tinha naquela época romana as limitações, não podia ser mulher a ter uso capião. A mulher não tinha esse direito. Porém, você percebe a grande influência do sistema romano no nosso sistema atual. Tá bom? Não só no uso capião, como, por exemplo, da proteção pública. Tá? A gente pega o sistema da Grécia, o sistema espartano, onde os homens eles eram treinados desde os 7 anos, né, até ficarem adultos para serem soldados. Não é parecido com o sistema que a gente tem? Se você é homem, você faz 18 anos, o que você tem que fazer? Se ela está na junta militar. Para o quê? Em um caso de uma eventual guerra, defender o seu país, defender o seu território. É muito parecido com o sistema grego espartano, que é muito parecido com o sistema romano. Então aí você faz uma linha onde dá para comparar. Tá vendo que em nenhum momento eu citei que a tábua sexta do direito romano, ela dava o direito ao cidadão ao uso capião, com exceção das mulheres, esse direito era limitado. Eu não citei a tábua, não fiz nada disso, apenas conceituei, tá bom? E agora, em comparação com o nosso sistema atual, um sistema muito mais abrangente. As pessoas elas podem ter uso capião, mulher, homem, não tem esse tipo de limitação tão alto como era no direito romano, tá bom? Aqui na própria resposta, assim, o uso capião moderno deve sua estrutura principalmente ao direito romano, como eu falei para vocês, embora os gregos tenham contribuído filosoficamente para os debates sobre a justiça e propriedade, tá bom? Então você sempre deve prezar na construção da sua resposta, galera, a objetividade, tá bom? Sejam objetivos, tá? Se o Sim. professor deu 5 linhas para vocês fazerem a resposta, não passa 5 linhas, tá bom? Faz a resposta caber ali. Escreve a resposta de maneira objetiva. É para comparar? Você vai comparar. Você não vai contar a história do direito romano, a história do direito grego, a história do direito brasileiro. Você vai comparar instituto. Auto capião no direito grego, propriedade não existia direito. Então, apenas existiam debates filosóficos sobre a questão do uso capião. Debate quanto ao romano. Romano tinha uso capião, era limitado. Porém, ele tinha uso capião e ele que mais influenciou o nosso direito moderno brasileiro, Sim, onde sim. nós temos a questão da boa-fé, os requisitos da boa-fé, os requisitos do prazo, tá bom? A própria questão do conceito do uso capião em si, onde você se estabelece num lugar, tá? E depois de um tempo ininterrupto, utilizando aquele lugar, aquela posse passa para você. Entenderam? Sim. Marcos, é muito legal isso, porque eu acredito que mais para frente a gente, a todo momento da faculdade, a todo momento que a gente estuda a nossa legislação, a gente vê que todas as normas, né, vocês vão ver daqui a uns tempos a questão da período decadencial,
também vão ver sobre a questão de, né, de que decair o direito, né? Você perder o poderio de exigir aquele direito, né? Por a questão do tempo que se passou, né? E é legal que no uso capião romano, eles colocaram, estabeleceram prazos, a boa fé que até hoje, né, no nosso código a gente tem a boa fé objetiva, no direito processual, penal, civil, em toda nossa organização de leis, tem ainda essa ideia. O justo título, né, atribuir aquela posse sem a pessoa cometeu alguma fatalidade contra o dono contra o dono da terra, a pessoa fez alguma coisa de baixa, uma conduta, como posso classificar aqui em palavras, Marcos, uma conduta escrápula, digamos assim, a pessoa não ser desclassificada para esse campeão. Outra coisa legal que a gente vê aí é posse mansa e pacífica. Esta questão de você ter posse mansa e pacífica, daqui a um tempo vocês vão estudar isso no direito civil, na lei das locações, né, Marcos? Que a gente teve Uhum. essa prova semana passada. Eu sei que vocês, ninguém tem obrigação de saber isso, quem está assistindo isso, vocês do primeiro ano são, tá dando aquele início de direito, mas já é legal a gente ir conversando aqui nessas monitorias, o conteúdo futuro de vocês, e veem que tudo que a gente aprende no começo, a gente vai rever e rever e rever, e vai pensar, poxa, mas o doutor Tiago estava falando sobre a boa-fé objetiva, falando sobre prazos, sobre você perder prazos e não poder mais exigir o seu direito, né? Então é muito legal, porque a gente começa a ter uma ideia geral, né, Marcos? De como que Uhum. é o nosso sistema judiciário, né? Exatamente, Francisco. Então, ao analisar o direito, né, desde sua base, tanto base histórica quanto a base atual, só assim nós conseguimos ter uma noção da sua totalidade. Só assim a gente consegue ter uma noção de casos específicos, tudo bem? Aqui eu também quero apontar para vocês uma outra questão, a questão número 7, né? Que é discorra sobre como os direitos das mulheres eram tratados nos povos ágrafos, gregos e romanos, comparando-os quanto à sua participação na vida pública e nos direitos familiares. Galera, mais uma vez, parece uma questão difícil, parece uma questão que, nossa, o que que eu faço? Aqui, discorra. Então, o que que o professor quer? Discorra é sinônimo de fundamente e explique. Explique. Você vai fundamentar a resposta sobre como os direitos das mulheres eram tratados nos povos ágrafos, gregos e romanos. Vai compará-los, compare-os quanto à sua participação na vida pública e nos direitos. Então vamos lá, vamos separar a resposta. Discorra sobre como os direitos das mulheres eram tratados nos povos ágrafos, gregos e romanos. Como a mulher era tratada lá? O povo grego, galera, praticamente sem direito, tá bom? Na questão do direito ateniense. Praticamente não tinha direito, objetificado, tinha que ter filhos, tá bom? Mulheres muitas das vezes eram desprezadas, direito espartano, ainda no grego, direito espartano, mulheres eram mais prestigiadas. Porém, na questão da sua objetificação de dar filhos ao homem, não mudou. Vamos continuar aqui. Romano, no direito romano, as mulheres eram prometidas a casamento, tá bom? Desde que eram crianças. Elas eram prometidas a casar-se com alguém, tinham que dar filhos, essa questão da objetificação, não tinham direito ao uso capião, tá bom? Também não tinham direito ao uso capião, logo elas não tinham direito à propriedade, tudo bem? No direito romano, a mulher inicialmente tinha uma posição de total submissão ao pater das famílias, o poder pater. O poder pater, vocês lembram que a gente já falou para vocês que antes da escrita, um das instituições jurídicas primordiais era o poder paterno? Então, pater é a mesma coisa que o poder paterno, tá bom? O poder paterno, ou seja, a mulher era submissa no começo ao pai, vocês imaginam que futuramente submissa ao marido, né?
Então, essa questão de submissão era sempre ressaltada nesses códigos, né. Porém, mas com o tempo, né, conquistou relativa autonomia no ativa autonomia patrimonial, especialmente no período imperial. Ainda assim, continuava excluída no exército de cargos públicos e da cidadania plena. Galera, excluída no exército, vocês percebem que, assim, mulher é excluída na questão pública, de segurança pública, até um pouco nos dias de hoje, tá bom? Então vocês veem que isso é um costume que é desde antigamente. Mulher nasce para ter o quê? Né? Para esses direitos, direito romano, direito grego. Nasce para ter filhos, para servir ao marido, para servir ao pai. A mulher tem o papel de cuidar, cuidados. O marido, por sua vez, desses direitos, tem o papel de proteção. Proteção do Estado, proteção da sua casa, tá bom? Ele é objetivado com relação ao quê? Ele deve prover. Ainda assim, continuava excluída do exército, como eu falei para vocês. A comparação revela que, apesar de algumas variações, a mulher foi historicamente marginalizada no poder formal, o que foi mesmo, refletindo a estrutura patriarcal predominante nessas culturas. Vocês percebem que aqui foi uma comparação muito clara? Como as mulheres eram nessa época? Você já retratou submissão, objetificação, tá bom? Elas não tinham direito aos exércitos. Você fez a comparação, olha, na Grécia a mulher não tinha direitos. Por sua vez, no direito ateniense era muito limitado, o direito romano, elas tinham um pouco mais de privilégio, porém a objetificação ainda se mantinha. Comparava no direito romano, né, a comparação agora, no direito romano, a mulher inicialmente tinha posição de total submissão, ou seja, não há uma mudança muito grande aqui. Aí a gente vai explicando o direito romano, a gente coloca algumas diferenças, né, aqui e ali, e a gente consegue formular nossa resposta. Não fugindo, não explicando a história. Você vê o que em nenhum momento aqui foi colocado alguma tábua do direito romano, em nenhum momento aqui foi explicitado, de certa maneira, né, o que é no direito grego. Você apenas conceituou. Tudo bem? Entenderam? É, perfeita explicação, Marcos. Mas é, essa questão de reflexão é muito interessante. Peço desculpa a vocês, né? A questão número 6, essa questão eu acabei colocando errado aqui. É, que, na verdade, essa questão eu vou mostrar aqui para vocês, aqui embaixo. Eu desenvolvi uma questão sem resposta. Eu pensei assim, poxa, eu vou colocar aqui uma questão onde a turma vai ter que desenvolver por si só uma linha crítica, né, uma linha de pensamento, sem, lógico, de forma técnica, sem uma consulta assim prévia, desenvolvendo por si só, já com base no que vocês estão vendo nesses últimos meses, né, Marcos? Com a Luzia, Uhum, com o Frederico, ou com o Chacon, para quem é da manhã, com o Dr. Tiago, com o Dr. Azema, com o Dr. Antônio. Eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho. Certo dia, né, até mandei para o meu amigo Marcos, eu vi uma postagem no Instagram que é um policial federal, né, reagindo a um assaltante, onde no vídeo mostra o policial federal despejando 2 disparos contra o assaltante, que no delito estava armado, né, praticando crime de roubo. Vocês já viram nos códigos anterior que o roubo e a receptação, né, é punido com a morte. Só que nas últimas décadas aí, no último século, de certa forma, o roubo e o delito vem sendo punido não mais praticando com pena de morte, mas acredito que você já deve ter ouvido isso, né? Que no Brasil não há pena de morte, né? Salvo em caso de guerra, meus amigos, cláusula pétrea. E é legal, é uma publicação recente, foi de dia 4, agora de sexta-feira, né? É legal a gente ver essa postagem no Instagram, porque nos comentários a gente vê que o pensamento popular é contrário a essa garantia constitucional.
A gente pode ver que no passado os outros povos apredejavam os ladrões, condenavam à morte, castigavam, né, Marcos? Uhum. E vocês podem ver que o pensamento. Lógico que eu não vou poder falar para vocês que eu, em nenhum momento, apoio essa prática de delito, muito menos vou apoiar a pena de morte, certamente dita, mas aqui esses prints eu fiz para a gente refletir um pouco sobre como que a história do direito pode fazer a gente pensar sobre as nossas leis atuais, sobre o pensamento popular, né, os costumes, que até porque o que forma as leis, o meu amigo Marcos é testemunha, né, a gente falou sobre isso, as leis, os costumes, estamos esquecendo de mais alguma coisa, né, Marcos? Costumes, Leis, ah, costumes e a conduta que formam as normas. perfeito, conduta. É muito bom a gente pensar nisso, porque eu tô até deixando aqui esse tempo para os prints, para vocês verem como que eu tenho que comentar com 200 likes de curtida, 252 likes de curtida, 1.064 curtidas sobre aplaudindo, né, a punição. Tem um livro muito bom, dos Delitos às Penas, é um livro muito antigo, né? Para quem gosta de direito penal, vocês vão conseguir, vão se identificar muito com esse livro, sobre qual pena se cabe a cada crime. Então é muito legal a gente saber que lá atrás, do Código de Hammurabi, Manus, dos hebreus, gregos e romanos, as punições sobre certos delitos, muitas se extinguiam. Lógico que alguns países adotam ainda a pena de morte. A gente vê que muitos delitos, muitos crimes do passado eram penalizados como forma né, eram penalizados contra a vida, né, do criminoso, né, que era esperado na época. E é legal a gente refletir sobre isso. Então, eu até deixei uma pergunta aqui. Após as imagens acima, discuta de forma técnica sobre como os comentários diante a postagem podem demonstrar pensamento contemporâneo sobre a punição do delito do caso, uma vez que é contrário aos princípios da nossa Constituição Federal de 88. Com base nos seus conhecimentos, discuta sobre como os povos antigos também aplicavam penas sobre este delito. Meus amigos, eu desenvolvi essa questão também pensando que eu e o Marcos já tivemos aí um ano todo de provas. Muitas das vezes, as questões de quase todos os professores é usado exemplos práticos do dia a dia. E ali embaixo pede para você dispor, com base do seu conhecimento, uma opinião técnica, né? A gente não pode, certa vez, uma professora nossa disse em sala de aula que a gente precisa criar nossa opinião crítica, né? Como um profissional de direito. E não é porque estamos no primeiro semestre, como vocês, ou estamos no terceiro semestre, que podemos nos limitar no que sabemos. Por isso que temos que sempre buscar ver os casos do dia a dia e poder transcrever isso com base no que a gente está estudando. A gente sabe que, se eu falar errado aqui, Marcos pode me corrigir, os Uhum. Hammurabis, os Manus e os hebreus condenavam o roubo, né, com a pena de morte. A gente sabe disso. Já os romanos e gregos também condenavam, mas eu cheguei a ler um pouco sobre medidas, né? Eles ainda mediam certamente a punição, assim, em certos casos sim, em certos casos não, porque é o exemplo de você, às vezes, roubar uma maçã, roubar para comer, digamos assim. Isso é ilícito, não estou dizendo que isso seja legal, mas você ser punido contra a sua vida, né? Receber uma punição além daquilo do delito que você fez. É, com base também nisso, né, nessa questão, outra forma de você poder dissertar sobre essa questão, se você pensar nos Hammurabis, que é olho por olho, dente por dente. A punição cabia à medida do delito. Então, é muito legal a gente pensar como os povos antigos, lá atrás, com as tecnologias que eles tinham na época, né? Sem toda essa globalização que a gente tem hoje no mundo, né?
já pensavam sobre, pra você ver como que a lei de Italião eu acredito que seja algo que a gente, por mais que a gente não use no nosso direito penal, acredito que seja algo que a gente, herdou de certa forma, né, nossos costumes dos povos, né, de olho por olho e dente por dente. Então, é muito legal a gente pensar, no direito e na história do direito também no âmbito social. Por isso que aqui embaixo eu trouxe essa questão para a gente discutir, né, Marcos? Se tiver alguma Sim. uma sugestão para a gente poder construir uma dissertativa sobre o caso. Galera, assim, o que a gente pode ter em mente aqui? Vocês percebem pelos comentários que uma coisa importante que eu salientei a vocês é o sentido da própria valorização e conduta na sociedade, tá bom? Numa das doutrinas que o próprio Tiago pediu para vocês lerem, o Marçal, ele cita a seguinte coisa, que uma conduta é baseada no quê? Num comportamento humano que ele explicita que o comportamento humano ele pode ser impulsivo, circunstancial e muitas das vezes beirar a sua selvageria, ok? Então, a gente tem essa ideia do que é uma conduta, tá? Somado ao racional, ao aspecto racional. O que é o aspecto racional? É a sua consciência. Então, aqui nós temos o seu comportamento, que ele coloca, né, como impulsivo, circunstancial, e você tem também o aspecto racional, que é a consciência, sabe o que é o certo e o que é o errado, tá bom? Isso é sua consciência. E esses dois somados somam, né, o que a gente chama de conduta. A gente também tem um valor, que eu já falei para vocês que os valores para a lei é o que você classifique como algo de valor. Por exemplo, o Francisco, ele pode classificar, né, exemplo bem para vocês entenderem mesmo, tá bom? Ele pode colocar algo como valor uma música. Ele considera aquela música como algo de muito valor para ele. A sociedade também tem valores. Casamento é um valor, tá bom? Instituição familiar, né? Vocês devem ouvir muito sobre o valor da família em muitos discursos políticos, porque a família é algo de valor para a sociedade até os tempos atuais. Tá bom? E o que a gente pode tirar disso daqui, né? Desses comentários, por exemplo, dessa própria situação. Nessa situação, nós temos esboçado uma conduta. O que é a conduta? O que a gente pode tirar dali? Claramente, é uma legítima defesa por parte do policial, ok? Ali é uma legítima defesa que o policial teve diante de um assalto. E pronto. Essa é a visão técnica. Claro, né? Eu não sou um advogado aqui para dizer para você sucintamente o que aconteceu nesse caso. Porém, a primeiro momento, nós podemos analisar legítima defesa por parte do policial. Ok. Se foi uma legítima defesa que ultrapassou, que foi muito violenta, aí já é outro caso. Vamos sustentar nisso. Foi uma legítima defesa. Você percebe pelos comentários o quê? A pressão social. Você lembra que na sociedade a gente explicitou em um certo tipo de exemplo que o marido ele poderia perdoar essa mulher do adultério no código de Hammurabi. Porém, a sociedade o pressionava para matar a mulher, que a mulher tinha que ser morta, porque ela cometeu algo que foi extremamente pecaminoso e vergonhoso para o seu marido, certo? Aqui a gente não vê algo parecido? Onde as pessoas não pressionam, mas de certa maneira é uma certa pressão da sociedade em relação aos valores que eles dão a cada coisa. Por exemplo, uma parte da sociedade vai ver essa cena aí que foi mostrada na reportagem e vai achar um absurdo, vai atribuir um outro valor. Outra parte da sociedade vai atribuir um valor completamente diferente. E o que isso nos diz da lei? Ora, é muita coisa, afinal. Uma lei pode ser criada a partir de valores que a sociedade atribui, como eu falei para vocês. Sim, Antigamente, o adultério era uma pena de morte. As pessoas matavam quem praticava o adultério. Hoje em dia, não. Antigamente, o filho, se ele fosse desobediente ao pai, o pai dele poderia denunciar ele, era apedrejado até a morte. Vocês vão pensar, nossa, é demais, não é? É algo extremamente atroz. Porém, galera, para aquela sociedade é normal, para aquela sociedade aquilo é um valor.
para aquela os mesmos comentários que vocês estão vendo aqui, tá bom? Uhum, Esquece o viés político, galera. Esqueça o viés uhum, político, esqueça tudo isso. Os mesmos comentários que vocês veem aqui eram comentários que poderiam ser classificados naquela época, onde a gente poderia mudar uma coisa aqui ou ali. Nossa, o filho desobediente tem que ser apedrejado mesmo, tem que ser morto, a mulher tem que, se ela cometeu adultério, ela tem que morrer mesmo. A gente vê até alguns comentários assim, né, atualmente, né? Onde tem muita gente que infelizmente ainda tem esse tipo de visão. Mas vocês percebem aqui o valor explícito que a sociedade dá para cada instituto jurídico e como esse uhum, valor pode alterar institutos, pode criar novos institutos, pode retroceder, né, institutos. Você percebe isso de uma maneira muito grande. A nossa instituição, a nossa Constituição defende que não pode haver pena de morte. A nossa uhum, Constituição, por exemplo, atualmente, no roubo e na receptação, as pessoas elas devem sofrer um julgamento, o devido processo, elas devem ser presas, né, ou em reclusão ou em detenção, aí vai ser ditado ali no momento, uhum, e acabou. É isso que a pessoa vai sofrer. A pessoa vai uhum, sofrer a pena, vai ficar ali no tempo, no regime aberto, semiaberto ou fechado, e depois disso, pronto. Agora, aqui, como a gente pode ver, de certa maneira, a sociedade pode esboçar diferentes formas de ver esse tipo de punição. sim, Alguns na sociedade vão falar: esse tipo de punição é justo. Outros vão falar: esse tipo de punição é injusto. O próprio Marçal, em sua doutrina, diz que a visão da sociedade leiga sobre o direito ela é muito ambígua, ela muda muito. Então uhum, porém, ela se mantém nos seus pequenos detalhes. Por exemplo, quando muitas pessoas falam direitos no plural, elas querem se referir ao quê? Ao direito subjetivo, ao direito da pessoa, ao direito personificado, ao direito dela, né? Motivação. E quando a pessoa diz o direito, a pessoa está atribuindo não ao direitos das pessoas, ao direito que independe do indivíduo, ao direito social, entendeu? A esse direito que não depende do indivíduo, não depende da pessoa humana, não depende da vontade, o direito amplo, tudo bem? Que seria o direito objetivo. Por exemplo, o direito mas administrativo tem muito isso, né? O Marcos, só complementando o que você disse de uma forma muito boa, meu amigo, sobre a questão do policial estar se defendendo, né? Estava em caso de necessidade. Na minha fala inicial, eu acabei não mencionando isso, né? A gente não tem esse poderio técnico de afirmar sobre o que vai ser determinado perante o caso, né? Mas uma coisa legal que o Marcos fez aí a menção sobre o Marçal, um dos doutrinadores, né, indicados por Tiago, das leituras indicadas sobre a teoria geral do direito e história do direito, né? Essa questão da sociedade caber a pena as leis, de certa forma, regular isso de forma justa. Lógico que no caso, o assaltante aí, no caso, que está praticando esse delito, está usando meio de violência, botando em risca, né, a vida de uma pessoa e também praticando delito contra o patrimônio, mas é legal a gente observar que, né, até que você concordar comigo, Marcos, ou não, como a sociedade aplaude, de certa forma, então, e condena eh, esse delinquente, né, esse tipo assaltante, com esta pena de morte, a qual você pode observar que há comentários aqui dizendo que o câmera devia ter gravado melhor a morte de uma pessoa. Só que, meus amigos, eu sei, lógico, o policial estava em sua legítima defesa, mas, a lei brasileira não condena alguém à morte, mas vocês podem observar que a sociedade já há um costume diferente, né. As pessoas acometidas pela violência, acometidas pelo medo de perderem suas vidas todos os dias,
Vivemos em uma região muito complicada, vivemos, na verdade, o direito todo dia. Há uma frase de um doutrinador italiano que o direito é como o ar que respiramos. Nós, imperceptível, mas quando nos falta, se torna algo muito importante. E isso é verdade, porque, como o Marcos falou, né, todos nós temos o devido processo legal, a ampla defesa, o poder se defender. A gente pode fazer uma alusão a isso, a tudo isso no passado, que não era concedido a quem praticava o delito. Eu sei que essa questão foge um pouco disso, mas a gente ainda pode pensar o quê? No passado, não havia essa questão de você se poder se defender sobre o delito. No Manu, por exemplo, se você praticasse sedução contra uma mulher, você já poderia ser condenado à morte. Mas quem garante que a pessoa praticou sedução? Quem garante que o marido, às vezes, acometido por uma insegurança, acusou de uma casta superior, né? Por uma insegurança boba, pode ter acusado a um homem jovem, né? Por uma casta inferior de sedução à sua esposa. Então, a gente consegue, a partir disso, refletir brechas e condenações injustas de diversos povos do passado. Todos os doutrinadores hoje discutem sobre regras, leis. A gente em sala de aula, né, Marcos? Há 2 semanas atrás a gente estava Uhum. discutindo em sala sobre agora o feminicídio ser um crime autônomo, né? E quem Sim, participa desse crime vai, em concurso de pessoas, ser punido ao crime, e igualmente ao autor, né? A quem pratica o delito. E a gente estava discutindo em sala de aula se isso de certa forma, é justo, porque a pessoa que participa do crime, lógico, só, né, reforçando, não somos a favor, né, Marcos? É bom, a gente está sendo sim. gravado É aqui, bom é sempre bom dizer que nós não somos a de, favor de nenhum de, partido político, galera. É uma visão meramente também, técnica. também. Mas é legal a gente, uma professora, a Luzia, né, plantou em nossas mentes a questão de a gente refletir que quem participa desse crime, lembrando que o feminicídio é o crime contra a vida de uma mulher por simplesmente essa mulher. É um atentado, né, Marcos? Como a gente pode Uhum. expressar de melhor forma? É um certo preconceito, matar mulher por razão dela ser mulher, entendeu? Exatamente. É, quem pratica esse crime, às vezes, pode não é, concordar com essa ideia, mas tá com alguma dívida, com algum remorso contra aquela mulher, por isso participa do crime. E a gente está discutindo se sala, se esse concurso de pessoas, né, é justo, essa penalidade é igual a ambos, assim. Não adentra nenhum partido Exatamente. político, né? Então essa questão da penalidade, a gente já pode estar aprofundando, assim, é lógico, eu estou mencionando para vocês assuntos na minha sala de aula, mas no dia a dia a gente pode pensar isso também. Se você acha justo punir alguém que pratica um roubo com a pena de morte, se você acha justo você punir um marido que traz sua esposa, ou uma esposa que traz seu filho, nos povos antigos, filhos rebeldes, se denunciado pelo pai e a mãe, salvo engano, no Código Hebreu, poderia ser apredejado por sua rebeldia, né? Denunciados pelo seu pai e sua mãe, isso é muito importante, porque a denúncia tinha que partir de ambos os responsáveis, né? Então a gente pode refletir como cada povo desenvolveu sua forma de punir. Os Hammuraabis tinham um hábito de jogar as pessoas ao rio, e se a pessoa saísse daquele rio, ela estava inocentada, ela estava pura espiritualmente, e se ela se afogasse, ela era culpada. Podemos perceber que as condenações além de serem cruéis ou desmedidas, elas também se misturavam com a questão é, religiosa, né, meus amigos, espiritual. E é muito legal a gente conversar sobre isso, né, Marcos? Num domingão desse, de sol, né, Marcos? Esse Sim, calorão de verão, né? É muito legal de pensar nisso, porque a gente consegue construir o nosso portfólio de conteúdo. A gente consegue construir uma narrativa que, em questões de prova,
a gente consiga debater com o professor aquilo que ele está pedindo. Novamente, todas essas questões foram formuladas de acordo com o conteúdo que eu tive. Eu não tive acesso à prova. Eu e Marcos estamos cuidando destes assuntos ainda de forma amadora ainda, né? Porque a gente não teve acesso E real sobre a prova e a gente correção. ainda está tendo muita limitação quanto a isso, galera. Tanto eu quanto o Francisco, a gente até estava discutindo um pouco sobre isso, porque de fato, né, o ideal até para vocês aqui, justamente por, né, eu e o Francisco, a gente entende que, pô, no final de semana e tal, é meio foda, às vezes, a gente não ter como fazer uma correção de prova com vocês, mas isso aí não é na nossa alçada. Sim, E também eu falei para ele, pô, Francisco, a gente poderia dar uma adiantada no conteúdo, falar sobre epistemologia, que a galera questionou a gente na aula passada, né? sim, Mas a gente também não pode adentrar em conteúdo que ainda não foi finalizado também, né? Por próprias questões de que o professor tem que ensinar primeiro, que é totalmente certo, né? sim, Mas a gente ainda é um pouco limitado nessas questões. Então, a gente fez esse tipo de conteúdo, a gente fez essas construções de ideias justamente para tentar ajudar vocês a perceber uma amplitude do que é o direito. O Francisco, inclusive, falou para você sobre a questão do feminicídio, né? Que é algo que vocês percebem que, mesmo que não seja na matéria de vocês, tá? Isso aí é um comentário à parte, mas vocês percebem que o feminicídio, hoje em dia, ele é um dos crimes que tem a maior pena do Código Penal. Ele tem a maior pena do Código Penal, o feminicídio. Vocês percebem o quanto o direito da mulher evoluiu? O quanto a valorização da mulher para com a sociedade brasileira atual evoluiu? Evoluiu demais, galera, né? Se você for comparar os códigos antigos, né? Como a gente estava falando aqui sobre objetificação da mulher. E, sim, galera, baseado nesse conteúdo todo que o Francisco desenvolveu para você, cara, o conteúdo tá bom pra caramba. Tem desde a matéria que o Thiago iniciou, né? Todos os códigos, bem resumido, bem bacana. Tem questões alternativas, tem maneiras como vocês devem responder uma prova, as maneiras como o Francisco colocou aqui, né? Em cada questão, onde a gente deu uma estudada aqui, tanto eu quanto o Francisco, quanto a gente falava para vocês sobre como evitar, por exemplo, prolixia, né, ser direto, evitar repetição de sim, palavra, evitar paradoxo na sua fala, tá bom? Você, às vezes, no meio de uma fala, você acaba dando significado contrário, né, e acaba nem percebendo, isso acontece muito, tudo bem? E no começo eles até têm um grau de tolerância, só que depois, galera, começa a ficar complicado, né? Na minha fase do Francisco agora, a gente no segundo ano, terceiro semestre, a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Estrutura de respostas, tá bom? Fundamentação jurídica, galera. Não, assim, se o professor der para vocês, por exemplo, cartas que nem a gente deu aqui com o Francisco, né? Com a imagem que a gente colocou do policial. Beleza, mas você não cita caso partido político, você não faz citação. Eu tô falando isso porque teve gente no nosso primeiro semestre, por aí que as pessoas tiveram um pouco de dificuldade na formulação de respostas. Houve sim, citações de coisas que não tinham nada a ver com o que estava sendo pedido, tudo bem? Erros até sim, meu mesmo, de questão de sim. prolixia, né? Onde a gente Eu perdeu muito também. ponto por causa disso. Às vezes a sua questão tá certa, cara, só que Sim. tem E alguma é coisa legal, ali, né? e é legal a gente sempre olhar a última linha da questão. O professor pede Uhum, para a gente fundamentar, diferenciar, a gente citar às vezes, a gente comparar, ou às vezes a gente também debater, né, segundo nossos conhecimentos ainda. Porque exatamente. somos conterrâneos, né, Marcos, de vocês aí Uhum, do primeiro ano, então sabemos muito bem essa insegurança de falar algo que não sabemos muito, muito profundamente, como o escapião, como os delitos, as penas, responsabilidade, né? Mas até deixei aqui na tela aqui dicas para uma boa construção de respostas dissertativas, né? São diquinhas simples,
não tem como a gente adentrar a língua portuguesa, gramatical, a gente não tem tempo para isso e também a gente não tem capacidade de reconstruir tudo isso, né? Que é uma coisa de formação da gente que a gente desenvolve há anos, né? Que é nossos ensinos básicos. Mas é muito importante a gente atentar sobre isso que o Marcos estava falando, de a gente saber escrever muito bem, tanto que a questão gramatical, mas também não é expor muito a nossa opinião. Eu acho, é porque eu vi. Não, sempre Uhum. escrever um texto focado, eu diria, de forma, você escrever esse texto como se você tivesse na terceira pessoa do singular, que é direcionado a eles, né? Sim. Então é bem legal a gente Escrever o pensar texto, dessa forma. galera, sempre de maneira dissertativa. Vocês devem ter ouvido muito falar isso no ensino médio, né? Escrever o Sim, texto de sim. forma mais dissertativa, sem dar o seu ponto de vista, e sim você discorrer o assunto que está sendo botado para você ali, em terceira pessoa, tudo bem? Sempre em terceira pessoa, se atentando à pontuação. Então, isso que o Francisco está falando para vocês é algo que serve para, cara, qualquer matéria, tá bom? Qualquer matéria do direito. Sempre uma resposta bem nos cunhos de uma dissertação mesmo, tá? É só um exemplo para vocês, vocês não vão escrever uma dissertação, né? Mas assim, bem naqueles padrões de terceira pessoa, pontuação, manter, né, não fazer um texto muito anacrônico, né? Onde você simplesmente desorganizado, manter uma organização textual, tudo bem? E agora, eu e o Francisco, eu estava falando com eles, dar umas dicas de estudo para vocês, né? De como estudar, do, do que fazer, né? Para vocês terem uma melhor resposta ali na prova. Sim. Eu estava falando muito sobre o seguinte, galera. Dicas de estudo importante. Você está numa faculdade de Direito, meus amigos. Você tem que ler. Ler bastante, tá Não bom? adianta fugir, Todos né? os, prof... Aham. Mas Todos os não tem como fugir. professores. Não tem como, não tem como fugir. Todos os professores, galera, isso inclusive para mim, para o Francisco, foi passado, né, para a gente uma série de livros. Então imagina, a gente teve que ler doutrina para nossa matéria, doutrina para dar essa aula, né? Só para essa aula, o Francisco vai me corrigir se eu estiver falando alguma mentira. Só para essa aula a gente teve que, o Tiago passou pelo menos umas 5 doutrinas para a gente ler, Sim, né? Cada capítulo específico para falar sobre cada tema específico para vocês. sim, é verdade. Então, tipo assim, você tem que ler, cara. Você tem que ler as doutrinas, tá bom? Uma dica importante é tenha pelo menos uma doutrina que você vai ler para uma matéria, um esquematizado. Vocês já devem ter ouvido muito sobre isso. Leia a lei seca. Não tem como fugir, galera. São mais de 1.000 artigos em algumas leis. Então, cara, tem que pegar, tem que estudar. Não estou falando que você tem que decorar artigo quarto da LINDB, fala sobre isso, isso, isso e aquilo, o artigo 7º do Código Penal. Não. Mas você tem que saber, se for colocando uma questão para você, você tem que saber citar. Você tem que, a citação que eu digo não é mais uma vez. Você dizer o artigo certinho, mas você tem que saber cada coisa. Você tem que ter na sua mente ali o conceito, você tem que ter um entendimento geral. Infelizmente é assim. Você só consegue fazer isso, galera, não é pegando e decorando cada artigo desse jeito. Você tem que pegar, ler a doutrina. Tem doutrinador, né, que faz, por exemplo, um manual de direito, manual do Código Civil, manual do Código Penal. É interessante vocês darem uma olhada, onde cada artigo tem uma explicação, entendeu? Eu acredito que quando você entende o que o artigo quer dizer, é muito mais fácil de você lembrar quando você entende o que o artigo quer dizer do que quando você decora o artigo, tá bom? É muito mais simples de você fazer esse tipo de estudo, onde você entende que aquilo está sendo onde você tem um entendimento do que está sendo mostrado a você, e não somente o que você decorou, o que você simplesmente pegou e foi lendo e tentando anotar loucamente para tentar decorar aquilo para fazer a prova. Então, quando você tem um entendimento, você consegue discorrer.
Quando você tem um entendimento, você consegue evitar a prolixia, né? Porque conhecimento, por muitas das vezes, faz com que a gente fique menos nervoso para uma prova, na verdade, consiga desenvolver um texto mais bacana, tá bom? Então, sempre tenham em mente isso. Leitura de doutrina, leitura de esquematizado, leitura de lei seca, tá bom? Talvez, e Uma, assim, cara, você consegue formular uma questão da melhor maneira possível. Isso vai ajudar tanto vocês agora quanto no futuro na sua carreira de advogado ou de algum concurso que você queira prestar, né? Meus amigos, em complemento ao que o Marcos diz, eu sei que às vezes pela rotina a gente não tem tempo, a gente não tem disposição para ler todo esse conteúdo. Eu sou uma pessoa também um pouco mais prática. Eu até recomendo vocês conhecerem a biblioteca. As salas disponibilizadas da biblioteca são maravilhosas para quem gosta de silêncio, para poder estudar. É, e também, às vezes, você pesquisando conteúdo, não só pelo livro, mas pesquisando no YouTube, através de artigos científicos disponibilizados na internet, sites confiáveis, sempre muito bom prestar atenção nisso, tomar cuidado com a inteligência artificial. Digo isso porque às vezes a gente pesquisa, como no ChatGPT ou em outros IAs, e a gente acha que a resposta pode estar certa, mas pode estar fundamentada errada, né, meus amigos? É, e sempre anotando, porque eu acredito que a melhor forma de aprender, Marcos, por mim, é anotar. Sim. Pegar um conteúdo extenso, que às vezes o professor passa em sala para vocês, que pode ser 10, 15 páginas de um livro, e transformar em duas folhas, com as principais ideias, fazendo mapas mentais. Eu tenho uma mania muito de fazer um brainstorming, que tempestade de ideias, né? Eu sempre estou fazendo uma analogia da lei seca com um exemplo prático. Nesses casos que eu falei para vocês, sobre a gente pensar no mundo real, no dia a dia nosso, sobre como as pessoas pensam que deve ser penalizado um crime, como a lei é, penaliza aquele crime, como antigamente, né, num fato histórico, havia essa penalidade, a gente pode anotar isso no papel, a gente pode colocar na ideia, pode escrever, porque acredito que a melhor forma de você construir uma questão é antes de você ir para a prova, você já ir exercer na escrita. Deixei para vocês aqui umas dicas, né, para uma boa construção de respostas dissertativas. E também tenho mais questões aqui que são interessantes. Questões sobre concepção de justiça, sobre o direito hebraico, concepção de propriedade, convívio social. Questão 11 fala sobre os princípios jurídicos do Código de Hammurabi e Manu, né, e com os fundamentos da nossa Constituição Federal de 88. Ah, Francisco, mas a gente não adentrou ainda no direito constitucional. Meus amigos, no TGE, em direito civil e em direito penal também, um pouco de cada matéria vai ensinar para vocês sobre os direitos fundamentais de igualdade, liberdade e pluralismo, né, Marcos? Isso é um ensinamento básico para a gente ali. Então, mesmo você tendo esse conteúdo básico, você consegue já fundamentar, você já consegue citar. Eu acredito que você consiga mencionar que os códigos passados em comparação à nossa Constituição divergem sobre a questão das penas de morte, né? Como eu já disse no começo da aula, que não há pena de morte, salvo em caso de guerra. Como você já deve ter ouvido isso com certeza, né, Marcos? Sim. Vocês conseguem já fundamentar sobre a relação entre pessoa, né? Uma certa amiga, como eu tô comigo, que direito civil vocês estão vendo pessoa natural, que é aquela que nasce com vida, o nascitur, né? Que é a formação da vida, sobre as pessoas jurídicas, as sociedades, associações, fundações. É, não, é lógico que vocês estão tendo ainda um conhecimento básico, mas reforçando isso, vocês conseguem fundamentar qualquer questão na medida do possível, lógico, muito bem fundamentada. Marcos, tem alguma coisa que Exatamente, cara. eu esqueci de falar? É, acho que eu acabei falando um pouquinho demais. Tem alguma coisa que eu. Relaxa, tá falando tudo bem certinho, galera. O que o Francisco falou é exatamente isso que vocês devem manter em mente.
Tudo bem? Anotação, como ele falou, cara, anotação é uma das melhores coisas que você faz, tá bom? Tenta anotar o que você está estudando, anota, compara, faz alusão, tudo que ajude você a entender. Tenta explicar a matéria, por exemplo, eu, particularmente, para mim, eu guardo melhor o conteúdo quando eu explico, quando eu falo, entendeu? Então, quando eu explico para alguém, quando eu falo sobre o conteúdo, eu consigo entender esse conteúdo de uma maneira melhor, tá bom? Então, uma coisa que você sempre tem que ter em mente, galera, guardem o conteúdo que vocês estão fazendo através de coisas que, assim, que façam você ter um entendimento, tá bom? O que pode fazer você ter um entendimento melhor daquela matéria? Ah, eu entendo melhor fazendo anotação, eu entendo melhor fazendo resumo, né? Fazendo um resumo bonitinho. Tem gente que faz. Eu entendo melhor falando ou ouvindo uma videoaula, talvez. Cara, faz o método que você achar melhor. Mas, infelizmente, a leitura, ler uma doutrina, ler um esquematizado, é uma coisa que vai fazer parte da vida de vocês até, pô. Se você quer uma carreira jurídica, vai até o final, tá? Então, assim, galera, o que eu posso, que tanto eu quanto o Francisco a gente poderia dizer do conteúdo de hoje para vocês, tá bom? Uma forma de conclusão. Galera, foquem 100%, tá bom? No estudo da doutrina, esquematizado, aula, tá bom? Questão de prova, evitem prolixia, evitem uma grande pluralidade sabe, de exemplos. Faça, se quer fazer uma citação, faz uma, duas no máximo, um exemplo jurídico, tá bom? Fundamentação jurídica. Essa matéria é uma matéria bem tranquila. Vocês percebem que a resposta, a pergunta no começo parece algo difícil, como eu li para vocês aqui, né, no próprio arquivo que o Francisco mostrou para vocês. Parece que é algo difícil quando você faz a primeira leitura ali do negócio, mas quando você vai lá, você começa a separar a pergunta uma coisa da outra ali e responder bonitinho cada tópico, você começa a entender. Você começa a, entendeu? Você começa a explicar o assunto e começa tudo a vir na sua cabeça. Então, parece que é difícil ali no começo, só quando você separa a pergunta, responde tópico por tópico, cara, vai dar certo, vai ficar boa a sua resposta. Eu garanto para você, tá bom? Lembre-se sempre de estudar pelo slide do professor, pela doutrina que o professor te passar, tá? Essa matéria é muito sobre institutos jurídicos, normas, tá bom? Como o direito veio a ser criado, tá? Para as respostas, vocês tinham que focar muito nesses institutos, tá bom? Em como esses institutos evoluíram, quais institutos se mantiveram, como a gente fez a explicação lá a influência dos códigos antigos. Vocês percebem que todas as perguntas que provavelmente o Tiago fez para você era sobre como era a influência, né? Ou era sobre algo contextualizado naquele período, ou era para vocês compararem, ou era para vocês fundamentarem baseado nos códigos dos antigos e comparar com os códigos jurídicos atuais. Essa fórmula, galera, não muda, tá? Não muda, sempre vai ser uma fórmula bem parecida com essa daí, onde vão pegar conteúdos antigos, vão pedir para você comparar, ou vão pegar um conteúdo específico da matéria que vocês estão aprendendo, vão mandar vocês fundamentarem baseados num caso. Sempre vai ser assim, não muda. Tudo bem? Francisco, quer falar alguma coisa? Quer acrescentar? Marcos, eu acredito que hoje a gente falou um pouco de tudo, a gente falou sobre um pouco da prova, a gente falou um pouco sobre o conteúdo Uhum. passado, sobre o futuro também, mencionamos muito o que eles podem estar vindo aí para eles de conteúdo futuro. Uma coisa muito importante também é vocês prestarem atenção na aula e ter suas próprias anotações. Às vezes, o professor não tem a função de traduzir para vocês, né, o conteúdo. Isso é fundamental, meus amigos. Eu acredito que isso é a real função do ensinar e aprender, né? Acredito que a gente já deu aí 1 hora e meia, né, de monitoria. Acredito que o Uhum. povo esteja aí um tanto quanto resiliente, né, Marcos? Uhum. Mas acredito que a gente mencionou tudo. As Sim. questões.
Não adianta a gente ficar lendo as questões aqui, é porque acredito que a melhor forma de se aprender é lendo, né? É lendo realmente e tentando reescrever com suas próprias palavras cada questão. E é isso, meus amigos. É sempre bom e importante a gente lembrar que a gente tem que ter uma autoconfiança naquilo Sim. que a gente escreve, a gente fala. É sempre bom lembrar. Eu estou nesse processo de aprendizado também. Eu estou no processo de aprendizado de poder vir aqui dar essa monitoria para vocês, de ter a autoconfiança de transmitir aquilo que eu sei. Eu também sou aluno, então tenho minhas provas, também tenho que desenvolver essa segurança de saber o que eu estou escrevendo e saber exatamente o que eu quero escrever, né, meus amigos? Porque às vezes a gente tem aquela sensação de a gente está escrevendo, mas não está ficando do jeito que a gente quer. Então isso é um pouco de uma construção que a gente vai fazendo com o tempo. Então não precisa sentir medo das provas, sinta-se desafiado. E cada desafio pode ser uma porta que pode abrir para você novas oportunidades. Bom, Marcos, acredito que a gente já tenha mencionado aqui tudo de importante. Tem alguma coisa que Sim. você queira fazer um adendo? Uma coisa que eu quero fazer um adendo, galera, é o seguinte: como vocês puderam ver, essa aula eu e o Francisco a gente quis fazer num modelo mais diferente para vocês, algo bem estilo conversação mesmo, né? Contanto que, por uma normalidade, eu faria minha aula no sábado, separada do Francisco, ele faria uma aula dele aqui, a gente faz a organização de temas, né? O que eu falo para vocês, eu falo para o Francisco logo em seguida sempre, e vice-versa, para a gente ter uma noção do que cada um está trabalhando, né? Sim. E a gente resolveu fazer essa aula mais para ter uma conversa com vocês, para mostrar para vocês questões de prova, o que fazer em cada prova, como vai ser as monitorias daqui para frente, galera. Vamos seguir o padrão, tá bom? Na próxima monitoria, provavelmente o professor deve fazer correção de prova com vocês. Então, eu ou o Francisco, a gente vai fazer algumas correções, vai mostrar para vocês algumas dúvidas que vocês tiveram, vai explicar a matéria nova que vai ser dada, que provavelmente vai ser epistemologia, a finalização disso, tá bom? Então, vai seguindo um modelo padrão nas próximas aulas. Sempre que tiver algo novo, como foi hoje, a gente vai estar avisando para vocês com um dia de antecedência, para vocês, né, terem uma noção do que vai acontecer, beleza? E lembrem-se sempre, galera, o estudo é uma prática que você faz diária, mesmo que seja em pouquinho tempo, 2 horas, 3 horas, já é alguma coisa, tá bom? Estudo é uma prática diária, tá? Leiam todos os livros que forem mostrados a vocês. Essa monitoria fica gravada, tá? O conteúdo, todo o conteúdo que a gente mostrou aqui para vocês vai ser mandado para vocês no logo em seguida nos grupos para vocês verem o conteúdo, lerem, tá bom? Terem uma melhor noção, tá? Tanto eu quanto o Francisco, a gente agradece por vocês terem assistido nossa aula, que foi uma aula bem grande, né? Sim. Praticamente agora vai dar 1 hora e 40 minutos de aula, então vocês foram bem resilientes aqui. Sim. E, galera, no futuro da monitoria vai seguir o padrão, tá? Qualquer tipo de mudança, eu e o Francisco, a gente vai avisar vocês. A gente faz esse esquema organizado, né? Entre eu e o Francisco, a gente sempre vai organizando as aulas em conjunto, né? Para cada um conseguir suprir uma parte do conteúdo para vocês, para não faltar nada, tá bom? Então a gente sempre faz esse esquema, onde na semana passada, se você observar, eu fiz mais slide, o Francisco já fez exercício para vocês, então sempre vai ser intercalado, tá? A gente também vai fazer simulados para vocês, tudo bem? Demonstrando para vocês o conteúdo, mandando correções, tá? Então, sempre vai ter para vocês alguma coisinha nova para fazer, para vocês conseguirem guardar o conteúdo, beleza? E uma coisa muito importante, meus amigos, é que essas sugestões, essas dúvidas, a participação de vocês se torna muito importante na monitoria, Uhum. onde eu e o Marcos, eu acredito que eu estou desempenhando aqui um papel de revisar com vocês, porque eu não tenho o poder de ensinar vocês, então por isso que eu preciso muito da participação de todos. Os vídeos da semana passada foram disponibilizados, eu acompanhei no YouTube. Se até assistir a sua aula, Marcos, pelo YouTube, e eu digo que você fez um slide muito bondoso com o pessoal, e eu já entupi de conceitos, conteúdo, mas não olhando para o mal de vocês, eu fiz isso tentando ser bem. Eu resumi, confesso que eu resumi bastante,
tentei dar essa base para quando vocês fossem olhar a questão de exercício de fixação, não ficasse aquela dúvida de onde que ele tirou isso, de onde que esse rapazinho Sim. está nos atazanando. Mas, meus amigos, lembrando que a Monitoria, além do canal do YouTube, tem o nosso Instagram, né? Até aconselho vocês, é administrado pelo Matheus, vocês estão vendo aí, o Matheus auxilia todos os monitores. Já deixo até aqui meus agradecimentos ao Matheus, à Luísa, né? Até ao Bruno Criado pelo incentivo, né, ao projeto. E é isso. Então, sinta-se à vontade de entrar em contato com a gente pelo privado, porque assim, juntos aprendemos a fazer uma Uhum. monitoria melhor, mais fluida, menos exaustiva, porque eu também sou aluno e eu também entendo muito bem o que é estar do outro lado. Eu acredito que muitos de vocês, eu conheço a sala de manhã e conhecer pessoas da sala da noite, vejo que são pessoas de potencial grandíssimo, Marcos, são pessoas inteligentíssimas. Então, acredito que a gente esteja ainda construindo esse caminho juntos. Meus amigos, Sim. ficamos por aqui, né, Marcos? Agradeço Exatamente. a parceria hoje com você. Muito obrigado pela sua presença aqui, de ter aceitado a gente fazer essa proposta juntos, né, Marcos? A gente Sim. se vê no 30, né? A gente faz um ao vivo, quem sabe faz ao vivo, né? Não, quem sabe? Esse é bom, esse é bacana. Eu tive aqui, em alguns momentos, um gatinho pulando em cima de mim, uma luz de sol na cara. A gente Aham. improvisa, né, Marcos? A gente improvisa Aham. e eu acho legal é isso, né? É no simples a gente pode aprender muito. Bom, Exatamente. um E grande galera, abraço. só salientando que qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram falar, talvez vocês não entenderam alguma coisa da monitoria ou algo desagradou a vocês, sintam liberdade de mandar tanto mensagem no privado do Francisco quanto no meu privado, tá bom? A gente não fala nome de ninguém, a gente não expõe ninguém em nenhuma aula, tudo bem? Só falar para a gente no privado, a gente busca melhorar, ou a gente responde dúvida na próxima aula, ou até mesmo responde diretamente para vocês no privado, como eu faço ou como o Francisco com certeza deve fazer, tá bom? Então podem ficar muito tranquilos, beleza? Qualquer dúvida, mandem no privado. Agradeço ao Francisco aqui por essa aula, peço desculpas se, né, alguma coisa ocasionou algum barulho aqui e tudo Não, que isso. mais. Marcos, confesso que assisti sua aula semana passada, você obteve um êxito Uhum, muito bom. E hoje confesso que, junto com você, eu acredito que eu consegui fluir muito melhor. uhum, Você me complementou, eu acredito que em alguns momentos também te complementei, porque eu acho que é assim que o melhor jeito até de fluir um trabalho em grupo. sim. Até vou, se me permite, tirar um print aqui dessa aula, postar lá no Instagram e marcar convido quem estiver assistindo também, seguir o canal da Monitor aí, curtir nosso vídeo. Também convido a tirar um print e às vezes marcar os perfis do Instagram da Monitor aí, da Unisal, né? Demonstrando a preocupação do aprendizado, né? Porque em domingão a gente está falando sobre conhecimento, né, Marcos? Tem que ter, Exatamente. tem que ter disposição, tem que ter Tem que ter vontade. disposição. Marcos, muito obrigado, um abraço a todos. Desejo a todos uma ótima semana, um bom final de semana. E já vamos ficando por aqui, né, Marcos? Já vamos ficando por aqui, galera. Muito obrigado. Obrigado por essa parceria, Francisco. A aula fluiu bem pra caramba. Espero que a gente possa fazer mais projetos assim no futuro, viu, meu amigo? Muito obrigado mesmo. Tchau, Ótima tchau. tarde aí para vocês, galera. Tenham um bom domingo, beleza? Muito Obrigado. obrigado. Tchau, tchau, Marcos. Tchau, tchau.